Então abra o seu livro, não, sua Bíblia, irmão. Mas quem tiver com o livro aí também pode usar o livro também, até porque no livro também tem as passagens bíblicas. A gente vai ler 1 Timóteo, do capítulo 1, vou ficar só no 1, a gente vai ler até o versículo 17, do 1 ao 17, e a gente vai comentar um pouco sobre o livro, o Clube dos Tolos, capítulo 4, do livro É Tempo de Timóteo. Galera aí atrás, está me ouvindo bem? Se tiver, levanta a mão aí para me ver. Glória. Então vamos lá, galera. Vamos ler junto? Ó, se você quiser anotar rapidinho aí logo, eu dividi em 4 partes, beleza? Para a gente trabalhar em 4 partes aqui, 4 tópicos, como você quiser colocar aí. Primeiro, apresentação de Paulo, né? Paulo faz a apresentação dele. A segunda parte, advertência contra as falsas doutrinas. A terceira parte, a segunda parte, advertência contra as falsas doutrinas. A terceira parte, a lei é boa. E a quarta parte, a graça e sua eficácia. Beleza? Anotaram? Então vou repetir, hein, de novo, hein? Primeiro já anotaram, né? Primeira parte, apresentação de Paulo. A segunda parte, advertência contra as falsas doutrinas. Segunda parte, advertência contra as falsas doutrinas. Terceira parte, a lei é boa. Terceira parte, a lei é boa. E a quarta parte, a graça e sua eficácia. Agora foi, né? A graça e sua eficácia. Vamos ler? Vamos ler então aqui. Do 1, vamos ler o 1 e 2. Vamos começar então por parte também, já que eu falei. Primeira parte, apresentação de Paulo. Versículo 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Que assim seja nessa noite. Que o nosso Senhor nos dê graça, misericórdia e paz para trazer essa palavra aos nossos corações. Que seja uma noite esplêndida, da graça, do amor, de transformações. Que seja uma noite onde o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, onde o Espírito Santo venha ter liberdade sobre esse lugar, onde o Espírito Santo já começa a trabalhar os corações que entraram aqui, coração duro, que venham ser quebrantados pelo poder da palavra de Jesus, corações que entraram aqui em desobediência, que eles possam ouvir a palavra do Senhor, uma palavra que confronta, que exorta, mas que traz vida. E a palavra do Senhor nos traz vida, nos traz direcionamento, nos coloca no caminho que o Senhor Jesus é. Ah, Espírito Santo, nessa noite são 39 vidas que estão aqui nesse lugar, Senhor. Fora outras que já estão aqui pela segunda e terceira vez, Senhor. E eu quero te apresentar cada coração nessa noite. Que o Senhor já comece a trabalhar neles, Senhor. Tu sonda corações e pensamentos, Pai. Então já sondou esse coração que entrou aqui com a intenção, com a saudade de voltar para os teus braços, Pai. Que nessa noite haja conversão, que nessa noite haja salvação, que nessa noite haja cura, que nessa noite a tua palavra venha a ser exaltada, Espírito Santo. Eu te entrego esse culto. Eu te entrego a minha mente. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego a minha fala nessa noite. Que eu me esvazie, Espírito Santo, para que tu se complete dentro de mim nessa noite e fale através de mim, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor?
ar-condicionado embaixo aqui, que esse aqui de cima não funciona não. A gente chega e começa a suar. Então, versículo 1 e 2, Paulo está fazendo Paulo está se apresentando. O pastor já pregou aqui, eu sempre costumo falar, toda vez que eu vou ministrar, que nada é novo aqui, né? Mas a palavra se renova e também aqui esse altar vai se renovar nessa noite também. E Paulo aqui está escrevendo uma das cartas, né? Timóteo é uma das cartas pastorais, das 3 que Paulo escreveu. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E Paulo está passando aqui, como lemos agora mesmo, ele está falando para o seu filho Faz um culto comigo, irmão, a igreja está cheia, hein? Amém? Me ajuda aí. Paulo está colocando uma carta para Timóteo, seu filho Então Paulo faz uma apresentação, porque Timóteo está na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está tendo um problema lá. Oi, Samara, tudo bem? Saudades dessa presença nesse lugar maravilhoso. Seja bem-vinda. E aí Paulo está pregando ali naquele lugar. Timóteo está na igreja de Éfeso e Paulo escreve uma carta para ele. Mas Paulo já faz uma apresentação, tipo assim, né? Paulo já chega com o pé na porta, né? Sou apóstolo de Cristo, escolhido por ele, sabe? Paulo já chega com uma autoridade que o próprio Deus não colocou para ele. Mas por que Paulo está falando desse jeito? Porque Paulo sabia que era uma carta que Timóteo ia ler, assim igual nós estamos. É como se fosse hoje. Um exemplo aqui, pastor Alexandre. Exemplo aqui, eu, pastor Alexandre, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador e Cristo Jesus, nossa esperança, escreva esta carta a Sérgio, meu verdadeiro filho na fé, que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Então, tipo assim, o pastor Alexandre está dizendo que ele aprova o que o Sérgio vai falar aqui nesse lugar. É meu filho na fé, eu, Alexandre, estou falando para vocês o que ele está falando aqui, não importa se ele é novo, não importa o tempo que ele tem de evangelho, não importa que fui eu que mandei ele falar e está debaixo da minha autoridade. Porque tinham homens lá em Efésios, filósofos, homens doutores da lei, homens conhecedores da lei, que estavam querendo oprimir Timóteo, oprimir o que Timóteo estava passando, as verdades do evangelho. E Paulo conhecia muito bem isso, porque Paulo outrora, ele era esse cara, que também perseguia, que achando que estava certo, estava ensinando errado. Então Paulo sabe que muitas das vezes, com as pessoas que ele era também, tem que cair do cavalo. Porque se Cristo não faz Paulo cair do cavalo, Paulo continuaria fazendo da forma errada. Então Paulo já chega falando para eles, ou respeita Timóteo, ou respeita Timóteo. Ou respeita a verdade que ele está pregando, ou então faça como eu fiz. E é tão interessante que Paulo, ele instrui Timóteo de algo que ele já tinha feito. Porque no versículo 3, ele vai dizer assim, pode colocar o versículo 3, ele vai dizer assim, eu deixei Timóteo em Efésios, enquanto eu estava caminhando para Macedônia. Quando parti para a Macedônia, pedi a você, Timóteo, que ficasse aonde? Em Éfeso. E o que? Advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias, o que? A verdade. Então, se Paulo está falando que ele pediu para Timóteo advertir certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade, no versículo 4, ele vai dar continuidade dizendo que ele já tinha feito isso. Nem desperdice tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogías, que só levam especulações e promoveu a prova de Deus, que é realizado pela fé. É que minha garganta seca, gente. Vocês podem ler o 4 para mim? Estão rindo de mim, tão pior do que eu, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Pela fé. Volta lá no 3.
quando parti para a Macedônia, então se Paulo está falando, quando parti para a Macedônia, é porque ele estava onde? Estava em Efésios. Então ele estava com Timóteo lá em Efésios. Agora ele falou, Timóteo, eu vou partir. Isso é uma carta que ele está trazendo, Timóteo está falando para a igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Se tiver, a gente inicia de novo. Então Timóteo está lendo essa carta agora para eles. O que Paulo escreveu para Timóteo, ele está lendo para aqueles homens que não estavam acreditando. Só que tem algo ali que me chamou a atenção, que eu falei assim, Paulo escreveu, Timóteo está falando, mas Paulo mostrava na prática para Timóteo. Paulo pregava a verdade e mostrava. Olha, bota lá para mim, eu não botei aqui não, no primeiro mesmo, lá no 18, 19 e 20. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você. A mesma carta, só que já lá no final. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. 19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então Paulo iniciou a carta e no final ele falou, eu já fiz. Agora, Timóteo, faça. Se não quiserem ouvir a verdade e quiserem blasfemar, irmãos, por que blasfemar? Eles estavam indo contra quem aqui? Deus. Eles estavam pregando contra o próprio Deus e contra os irmãos. E isso é blasfema. Porque amará o teu Deus acima de todas e ao teu próximo como a ti. E é o que o Paulo vai trazer aqui. E aí nessa apresentação que Paulo vem colocando ele como apóstolo de Jesus por ordem, Paulo está falando o quê? Respeitem. E muitas das vezes aqui a gente vê jovens, até líderes de célula, que às vezes não são respeitados por pessoas mais velhas. Porque acham que idade é maturidade. Acham que tempo de igreja é conhecimento. E não é, irmãos. Conhecimento é relacionamento com Cristo. Conhecimento é praticar o que Cristo nos ensina. É as verdades de Jesus. E não o que eu acho ou o que eu penso. Até porque esses homens aqui, Timóteo estava pregando somente o quê? A graça. E não essa graça que as pessoas falam. Mas a graça está falando o quê? A graça da verdade, que Cristo morreu, ressuscitou. E esses homens estavam falando, não, ainda estamos na lei, vamos circuncidar ainda. Os homens estavam querendo distorcer a verdade que Timóteo estava pregando. Irmãos, e uma coisa eu vou te falar, se Deus te chamou, Ele já te deu autoridade. E Paulo estava lembrando isso para Timóteo. Timóteo, quem me chamou foi o próprio Deus. E quem te chamou fui eu, com a autoridade que Deus me deu. Então, Timóteo, vai, pregue o evangelho. Fale a verdade. Advirta. Irmão, está errado, tem que ser advertido. A palavra de Deus, e eu estou falando para ser advertido, você não precisa falar palavras de baixo escalão, botar dedo na cara, não precisa. Porque a própria palavra de Deus, ela nos adverte. Sabe o que Paulo está falando? Fale da Bíblia. Pregue a palavra que acabou. Irmão, onde a palavra entra, a mentira tem que ir embora. E aí nessa primeira apresentação de Paulo, Paulo se apresentou Timóteo como filho dele e falou, ou a gente vai ter um tempo novo aqui, ou vai ter um tempo novo aqui. Ou é tempo de Timóteo, ou é tempo de Timóteo. E aí na segunda parte, que é a advertência contra as falsas doutrinas, é que Paulo vai começar dizendo justamente o versículo 3. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, e adverti certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade.
nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizada pela discussões, irmãos. Sabe, o povo de Deus, a igreja do Senhor, que começa a discutir, pode ou não pode? Sabe, essas discussões tolas, que não servem de nada. É isso que o Senhor está chamando a gente nessa noite também para dizer: pode beber? Não, pode beber, só não pode se embriagar. Será que a gente ainda está nesse tempo? Com tantas almas se perdendo lá fora? E a gente está entre a gente discutindo: não, mas é doutrina do homem, não é doutrina da Bíblia. Tá bom, irmão, qual diferença faz? Mas quantas vidas a gente está ganhando lá fora? Se você beber, vai edificar mais ou vai edificar menos? Vai edificar menos, irmãos. A Bíblia mesmo fala. A gente não para de beber porque pode ou não pode. A gente para porque tudo que é até lícito a gente quer abrir mão por amor a Deus e amor ao próximo. Porque a bebida para mim às vezes não vai fazer diferença, mas para o meu irmão vai fazer ele tomar um copo. Do copo ele vai tomar 2, do 2 ele vai tomar 3, do 3 ele vai para a cocaína e vai voltar à imundície que ele era antes. Aí você está preocupado se pode se embriagar ou não. Já passou esse tempo. E essas filosofias que eles estavam aqui, era isso que eles estavam discutindo. É para circuncidar ou não é? É a lei ou é a graça? Nenhum nem outro, irmão. É Cristo. Cristo. É isso que a gente tem que viver, é Cristo. Uma vida cristocêntrica. Uma vida onde a Bíblia diz pra gente: não roube, não mate. Onde a graça nos constranja todos os dias para a gente não cometer os nossos erros. É isso que Paulo está falando. Paulo foi encontrado por essa graça. Um homem culto, conhecedor da lei, sabia a Torá de A a Z, de Z a A, debatia com qualquer um. Um homem totalmente qualificado. Mas quando encontrou Cristo, quando ele encontrou a verdade, ele falou: tudo isso para mim é esterco. Tudo para mim isso não serve de mais nada. O que eu quero é Cristo, obedecer a Cristo e fazer a vontade de Cristo. Então chega de discussões, irmãos. Se é calvino, se é arminiano, se é pós, se é... Irmão, é Cristo. Vamos ganhar vida para Jesus. Vamos pregar o evangelho das boas novas. É isso que ele está trazendo. Só que tem pessoas que vão querer distrair. Tem pessoas, irmãos, que foram chamados para isso também, para querer te distrair e te tirar do propósito. Ou você também pode ser essa pessoa que está deixando se distrair. Ou você pode ser também esses filósofos que está aqui dentro e está o tempo todo: mas não é bem assim. Será que pode isso mesmo? Será que é isso? Irmão, esquece. Faz o que Deus chamou para tu fazer. Encarna Cristo dentro de você e faz o teu chamado valer a pena. É isso que ele está falando para a gente. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós tem um encarnado Cristo dentro de nós. Uns é o pastor, outros é apóstolo, outro é para cuidar de criança, outro é para tocar. Vem aqui, toque, faça o teu melhor, ganhe vida através do teu dom e deixe o outro de lado. Para discutir se é ou não é. Só pregue a palavra em tempo e fora de tempo, Timóteo. E aí Timóteo está lendo essa carta para a igreja, falando: vamos parar de discussões inúteis. O que essas discussões estão ganhando? Só divisão dentro do corpo de Cristo. E reino dividido, a Bíblia vai dizer para mim e para você que não prospera. Então vamos parar de dividir. Dentro da célula, uma divisão. Não, eu estou com o líder, eu estou com o co-líder. Para! Tu está com Cristo e Cristo está com todos.
Cristo não veio para dividir, Cristo veio para unir. Ou você esqueceu da oração de João 17? Eu e o Pai somos um. Então vamos parar de dividir o corpo de Cristo. Não tem como o braço andar sozinho, não tem como uma perna andar sozinho, igreja. A gente tem que estar conectados, juntos, sem divisões. Não é o que eu penso e não é o que você pensa. Cristo pensa, e se Ele pensa, eu vou abrir mão do que eu penso, da minha vontade, do meu querer, e vou obedecer a palavra do Senhor. Está aqui. Tem doutrinas? Tem. Está na Bíblia? Está. Então para. É porque a nossa carne não quer. A nossa carne quer contrariar. A nossa carne quer fazer a vontade dela. Só que a vontade da carne é morte, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e traz vida. Então, igreja, para, sem divisão. E aquela igreja estava dividindo, fazendo uma divisão. Esses são de Apolo, esses são de Paulo. Não, irmão. Aqui ninguém é de Alexandre, ninguém é de Cristo, ninguém é de Sérgio, ninguém é de César, ninguém é de Jorge. Somos de Cristo Jesus, unidos por um único propósito. Temos sim um pastor que nos lidera e pronto, que dita as doutrinas, amém. Mas somos de Cristo, porque enquanto estivermos em Cristo, iremos obedecer. Paramos de desobedecer quando saímos de Cristo. E olha o que o próprio Paulo vai dizer na carta que ele escreveu para Timóteo, versículo 5. O alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Olha o próprio Paulo nos falando, irmão, eu estou instruindo vocês, porque o alvo da minha instrução, a instrução de Paulo era o quê? O amor. Um coração puro, uma consciência limpa e uma fé o quê? Sincera. Mas a intenção daqueles homens era intenção mal intencionadas, para trazer divisão. E quantas vezes nos deparamos com situações dessas? Pessoas mal intencionadas, não querendo trazer pergunta para trazer saber conhecimento, querendo trazer pergunta justamente para poder querer te pegar numa pegadinha. Para poder falar assim, viu como eu tenho razão? Viu como eu estava certo? Viu como você errou? A gente está nesse tempo ainda, querendo pegar. Sabe o que é isso? Fariseu. Doutores da lei fizeram a mesma coisa com Jesus, tentando pegadinha para desmascarar Jesus. Só que aqui não tem doutor da lei, aqui tem Paulo e Timóteo. Vamos parar de ser doutor da lei com isso. Paulo está nos instruindo um amor. O alvo da minha instrução é o amor, irmão. Porque com amor a gente tem um coração puro. Com amor a gente tem uma consciência limpa. E vai ter uma fé sincera. Aí no 6 ele vai dizer assim, eu vou voltar no 5. Ponto 6. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões. Por que está em discussões inúteis? Porque se desviou do quê? Do amor, da consciência limpa, do coração puro e da fé sincera. Se tem alguém em discussões inúteis, eu falo para você e afirmo mediante a Bíblia, você se desviou da verdade. Se você vê alguém discutindo coisas inúteis, que não tem sentido, pode ter certeza que essa pessoa está desviada. Porque a Bíblia está dizendo. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas. Que coisas são essas? Versículo 5. O amor, a fé, coração puro e uma consciência limpa. Irmão, quando a gente se desvia disso, o que vai vir? Vamos lá, um coração puro. Se não tem um coração puro, você tem um coração o quê? Sujo. E um coração sujo é um coração o quê? Perverso. Um coração que vai tentar para fazer o quê? Mal. Onde Satanás vai trabalhar. Se eu não tenho um coração puro e nem tenho uma consciência limpa, se minha consciência está suja, irmão, eu mesmo, a minha fé
já vai se abaster. Por quê? Consciência suja é o pecado. Eu já sei que eu estou errado, então eu já não quero nem botar a mão. Porque minha mão só está pura onde a minha consciência está limpa. O Salmo 24 vai dizer assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram falsidade. Então o salmista está confirmando o que Paulo está falando. Um coração puro, eu vou. E Paulo está falando, sem um coração puro e sem amor, eu não vou conseguir chegar. Aí no 6 ele vai dizer para a gente: alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. E é o que mais a gente vê nesse tempo, sim ou não, irmãos? Sim ou não? A gente vê direto pessoas ensinando com tanta convicção, com tanta certeza, que a gente acredita. E começa a trazer o quê? Dúvida. Começa a trazer o quê? Divisão no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. E esses homens estão sem noção, porque eles estão dividindo o quê? Não é a igreja Rehobote, não é a igreja Batista, não é a igreja A, B ou C. Eles estão dividindo o corpo de Cristo. Será? Parece que eles não lê a Bíblia, irmãos. E olha que quanta graça do Senhor para mim e para você. Primeiramente, poder ter a Bíblia e ter um ensinamento desse, para que outra hora, se minha mente, por acaso, meu coração não se tornou puro, em algum momento sujou, a minha consciência também, para que eu volte para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Olha o que o Senhor está trazendo para a gente nessa noite. Se você está se metendo em discussões inúteis, é hora da gente ligar o nosso alerta. É uma carta pastoral. É a mesma coisa que Timóteo estava lendo para aquela igreja, e hoje eu estou lendo para cá também. É hora da gente despertar e voltar ao amor, que traz uma consciência pura, um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Posso ouvir um amém? Então a segunda parte, a gente trouxe aqui agora, a advertência contra as falsas doutrinas. Irmão, não tolere. Timóteo aqui, Paulo estava ativando Timóteo. Em todos os comentários bíblicos você vai ter todo mundo falando que Timóteo era um homem tímido. Então Timóteo logo era um cara que se abatia com as críticas, se abatia quando as pessoas falavam mal dele. Timóteo muitas das vezes, com certeza Timóteo pensou em desistir, mas Paulo estava sempre do lado dele. Vamos embora, Deus é contigo, Deus é que te chamou. Para de dar ouvido às pessoas. Se foi Deus que te chamou por um propósito, para de dar ouvidos, irmãos. Como a gente cantou, cala essas vozes. Ouça a voz do Senhor sobre a tua vida. Timóteo, tu tem um chamado. Pregue sem medo, fale a verdade. Sabe, está faltando levantar de verdade, irmão, nesse tempo, Paulos nesse lugar. Paulo na igreja do Senhor. Paulo que pregue sem medo de perder a própria vida por amor a Cristo, de ser preso no tempo de hoje. Uma verdade. Glória a Deus que a gente tem um pastor que não tem medo de pregar a verdade. Mas cadê os Timóteos? Não adianta. Como o ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Cadê o outro Paulo? Cadê o Paulo que vai estar em Campo Grande? Cadê o Paulo que vai estar na Pavuna? Cadê o Paulo que vai estar em Realengo? Cadê o Paulo que vai estar no centro da cidade? Cadê o Paulo que vai estar em cada trabalho, em cada faculdade? Cadê o Paulo para se levantar? Porque tu vai se levantar para falar, outras vão querer. Tu vai para a faculdade, o que mais tu vai ter é filosofia, é marxismo. É muito. Filosofias em vãs, você vai escutar direto. E cadê os Paulo? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, fale, prega a verdade, deixa que a palavra vai dar um rumo na vida deles, mas só não se cale e nem se amedronta. Irmão, está nos últimos dias. Olha o que o Paulo está falando. O amor vai manter uma consciência limpa, uma fé sincera e um coração puro.
Só que a Bíblia está dizendo que o amor também vai se esfriar. E o Paulo está falando, é o amor que vai sustentar. O próprio Paulo está falando, é o amor que sustenta a verdade. Irmão, ninguém continua se não amar. Você está casado por causa de quê? Porque tu ama tua esposa, porque tu ama teu marido. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Você morre pelo teu filho? Sim ou não? Por quê? Você ama. É por isso que Paulo está falando. Sabe por que está todo mundo calado? Sabe por que está todo mundo com medo? Porque não ama Cristo de verdade. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração não está puro. O coração está cheio de coisas do mundo, está preocupado com tanta coisa lá fora, então está todo sujo, não está limpo. Coração limpo é um coração puro, é em santidade, é um coração com Cristo. E um coração que tem Cristo é apaixonado. E é isso que ele está falando. Amor, se não tiver amor à palavra, se não tiver amor a Cristo de verdade, a gente vai ser só mais um sentado no banco. E não foi para isso que Cristo nos chamou, irmão. Timóteo está gritando. Paulo está incentivando Timóteo numa carta aqui, está falando, Timóteo, se levanta, vamos fazer outro Timóteo. Você está entendendo o que é o tempo de Timóteo? É o ano de Timóteo? Será que nós estamos entendendo de verdade? Ou só estamos lendo o livro, postando na internet, marcando o pastor Alexandre? Mas será que a gente está tomando de verdade uma postura, um caráter de Cristo, mudando as nossas atitudes, comportamento, falando a verdade, combatendo a mentira? E não é combater a mentira somente com uma fala, é combater a mentira com o comportamento de Cristo. Assim como Paulo, quando teve encontro, ele mudou o comportamento. Outrora perseguia, matava, agora não, ele morre. É tempo de Timóteo, irmão. É tempo de pregar a verdade em tempo e fora de tempo. É tempo de amar a Cristo acima de todas as coisas. Não é tempo mais da consciência, o pensamento está em dois pensamentos. Sem duplicidade de pensamentos, irmãos. Ou é Cristo, ou é Cristo. Ou é verdade da Bíblia, ou é verdade da Bíblia. Senão não serve mais. O Timóteo está relatando essa carta, falando para a igreja, falando, vamos embora, igreja. Paulo já está fazendo o processo. Paulo aqui já estava no final, irmãos. Paulo já estava no final, Tiagão. Já estava para morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai acontecer, irmão. Não vai. Em nome de Jesus. Vai um dia, não agora. Melhor. A gente vai ser arrebatado, melhor. Aleluia, né, paizão? Pastor Alexandre morre hoje. E aí? Se desvia? Cadê? Você não fala que é Timóteo? Cadê você se levantando pregando igual a ele? Cadê você se levantando e se posicionando igual a ele? É isso que Paulo está falando, Timóteo, vamos embora. Vamos embora. Eu te chamei, vamos embora. Tu está vendo, olha o que eu estou passando. Cadê? Ah, pastor, isso aí não é para mim não, é para sim. É para todos nós pregar a verdade do Evangelho. Se teu patrão não se converteu ainda é porque você não está pregando a verdade. Se teus funcionários não se converteram ainda é porque você não está pregando a verdade. Ainda está com a consciência suja. A tua consciência suja não está deixando você pregar a verdade. Mas Cristo nos libertou, irmão. Se posicione. Se arrependa. Volte a praticar as boas novas. E é isso que o Senhor está chamando a igreja. Levanta, para de colocar nas costas de Paulo. Paulo já fez a parte dele. Timóteo já fez a parte dele. Pastor Alexandre está fazendo a parte dele. E eu e você. Vamos ficar o quê? No leitinho ainda? Não, irmãos. Chega do evangelhozinho de quando eu quero, quando eu posso e quando me é favorável. Evangelho não é quando eu quero. Evangelho é quando eu não quero.
Evangelho é quando eu não estou afim. Quando eu não bate com o que eu penso. Evangelho é isso. Porque o evangelho tem que confrontar, senão não é evangelho. Se está favorável para você, é porque você está com a mente suja, o coração sujo também, e a tua fé não está sendo sincera. Que uma fé sincera vai incomodar muita gente. Uma fé sincera, irmão, vai chegar no ambiente e vai trazer luz, irmão. Se eu sou luz da terra, se eu sou luz do mundo e sal da terra, aonde eu chegar, a minha fé sincera vai trazer luz. E é sincera que eu estou falando, não é aquele cara que fala, eu sou sincero mesmo, falo tudo na cara. Não é isso. É porque a tua conduta de um cristão verdadeiro, você não precisa nem falar. Quando tu botar a planta dos teus pés, aquele lugar já vai sentir algo diferente. Pedro nem precisava, a sombra de Pedro já curava. Paulo nem precisou ir, o lenço dele foi e curou. Então Timóteo estava abrindo aquela carta ali. Eu acredito que aquela igreja deve ter ficado igual a gente assim. Preciso melhorar. Preciso fazer mais para o Senhor. Preciso me expor mais. Essa que é a verdadeira palavra. Exposição. Porque a gente se expõe. Já viu que a gente se expõe para poder propagar alguém que trabalha na internet? Divulga seu trabalho. Divulga tantas coisas. A gente vai lá, curte tantas coisas. A gente comenta em onde deveria nem comentar, mas comenta. Mas para falar de Cristo e da verdade dele, a gente se cala. E aí, a advertência é contra as falsas doutrinas, mas também serve para a gente. Porque quando a gente não adverte as falsas doutrinas, Deus vai nos advertir. E aí vamos para a terceira parte, amém? Bora, terceira e quarta. A lei é boa. Vamos ler do versículo 8 até o 11. É isso? Até o 10. 8, 9 e 10, vamos lá. Sabemos que a lei é quando usada corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Vamos ler de novo. Bota aí de novo, 8, 9 e 10. Vamos ler junto agora. No 3, toda igreja. 3. Misericórdia. Você faz uma dessas coisas? Faz, sim ou não? Se não faz, tem medo da lei, não precisa ter medo da lei. A lei é para quem pratica isso. Se eu não pratico, a lei é boa. Sim ou não? A lei é boa. Porque se eu não pratico essas coisas, a lei não vai me condenar em nada. Então logo a lei é boa. Eu só estou descansando um pouquinho. Estou acostumado a falar, né, irmão? Estou falando muito, minha garganta está... Romanos 13, 9 e 10. Depois eu vou voltar nesses 3 versículos aí que a gente leu. Romanos 13, 9 e 10. Olha o que Paulo também vai dizer. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si. O amor
não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de... Aí você entende por que Timóteo está falando com Paulo está falando para Timóteo que o amor é a base, a instrução dele é no amor, para uma consciência pura, limpa, porque com o amor ele cumpre toda a exigência da lei. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e meu próximo, eu não cometo nenhum desses adultérios, homicídios, homossexualismo, eu não cometo. Então Paulo está dizendo, a lei é boa, sabe por quê? Porque ela abre os nossos olhos, irmão. O livro de Juízes vai dizer que não tinha rei, e cada um fazia o que? Não tinha juízes, e cada um fazia o que queria. Irmão, sem lei ia dar ruim. Até porque a lei veio para que a graça viesse também. E aí Paulo está nos ensinando aqui, o 8, 9, 10, ele fala, sabemos que a lei é boa, quando usamos o que? Corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para o que? Os transgressores, irmão. A lei é para quem? Você tem um carro, é habilitado. Se a polícia te parar, você vai fazer o quê? Vou mostrar a carteira de habilitação, o documento do carro e vou passar batido. Mas se eu não tenho habilitação, eu vou fazer o quê? Fugir. Quem é motor Uber aí? Quem é motor Uber aí? Quem é Uber então? Geral. Uber, carro, moto. Documento está em dia? Pneu está em dia? A lei só vai funcionar para quem não tiver em dia, irmão. Se eu estou em dia com a minha obrigação, eu não tenho medo de nada. Você está entendendo o poder da lei? Então a lei é boa sim, porque a lei também nos coloca no trilho, irmão. Vai nos colocar. Quer ver? Deixa de pagar a conta de luz, vai acontecer o quê? Vai cortar, porque tem uma lei que autoriza a Light lá na tua casa e cortar. E aí tu vai fazer o quê? Vai botar um gato? Não, né? Porque você é crente. Então a lei, irmão, vai ser só para poder pegar quem está errado. E é isso que Paulo está trazendo, a lei é boa. A lei só é ruim para quem? Para quem é ímpio, para quem é profano, e a lei não mudou. O problema é que tem aqueles caras daquele tempo, os filósofos, né, de Éfeso, estavam querendo mudar o conceito. Estava falando assim, não é bem assim não, dá para dar um jeitinho. Dá para dar um jeitinho. Se cortar a luz, a gente pega do poste. Se for no Detran, a gente bota 50 debaixo do tapete. A gente quer sempre dar um jeitinho, né? Como é que o brasileiro é conhecido? Como é que é o brasileiro conhecido? Carioca então é o quê? Malandro. Mas irmãos, infelizmente nós somos conhecidos assim. E o pior de tudo, povo de Deus. Povo de Deus. Você não sabe o que a gente ouve às vezes. O cara compra e não paga. E aí depois foge. O pastor Alexandre fala aqui direto o quê? Não venda fiado. Sabe por que o cara vende fiado, o outro não paga, os dois saem da igreja? Por quê? Porque está devendo. E aí ele está falando, a lei é boa, irmão. Sabe quem não presta? Eu e você. Romanos 7. Romanos 7 e o 13. Olha o que o Paulo vai dizer também. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. A lei que nos... Se não tivesse lei, a gente não sabia o que era pecado, irmão. E Jesus não vinha. Mas olha o que ele falou, claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado, se a lei não dissesse, não cobice. Então o que nos conserta é a lei. Mas o que nos ajuda a consertar é a graça do Espírito Santo. Por isso que Jesus veio cumprir a lei, para que nele nós conseguimos a salvação. Bota o 13, olha o 13, irmão. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível,
usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Esse versículo é muito... Se você parar e com calma para você analisar, ele é maravilhoso. Então ele está dizendo o que para a gente? Isso aqui não presta? É o pecado que a gente comete. Quem não presta é o pecado. E logo quem não presta sou eu e você. Porque quem peca? Sou eu e você. E aí quando a gente peca, aí a gente quer culpar a lei. Não, irmão. Então Paulo está dizendo, a lei é boa. A lei só é ruim para quem ainda é imoral, ainda é homicida, ainda trata pai e mãe mal, mata. A lei só é ruim para essas pessoas. Mas como eu estou diante de pessoas cheias do Espírito Santo, perfeitas, agradáveis aos olhos do Senhor, receba aí, irmão, pelo menos na fé. Eu não tenho uma igreja aqui de verdade, eu acredito. Não tem transgressores e rebeldes aqui, tem? Se tem, fala que não tem, irmão. Não tem. Mas é isso que Paulo está falando para Timóteo. Mas se tiver, Timóteo, corrige. Mas muitos de nós chegamos aqui rebeldes. Quantos foram rebeldes com nossos pais? Quantos? Vai dizer que tu não foi? Acredito que tenha pessoas, homens e mulheres, que foram igual a mim. Não deram trabalho para o pai, nem para a mãe, né? Foram homens santos desde o início. Sim ou não? Um dia nós fomos esse rebelde, irmão. Um dia nós fomos esses transgressores da lei. Quantos de nós fomos transgressores da lei? Quantos de nós já roubamos? Quantos de nós já matamos? Quantos de nós já deixamos de pagar algumas pessoas? Já fomos esses transgressores, irmão. O que fez a gente se converter? Cristo. A graça. A lei nos condenou, mas Ele veio e nos libertou. Mas era necessário a lei para mostrar o nosso pecado. A lei veio, condenou a gente. Cristo veio e fala assim, chega, eu morri por vocês, agora mude o comportamento. Agora já não anda mais nesse caminho. Agora eu tenho um novo caminho para você, um novo e vivo caminho. Por isso que Jesus é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. É isso que Ele está falando para a gente. Mas outrora nós éramos esses rebeldes, transgressores. Que mais? Irreverentes, pecadores, ímpios, profanos. Quantos de nós, irmãos? Profanos, ímpios. Até que conhecemos Jesus. Ele está falando, você que ainda está, irmão, entrou aqui nessa noite, ainda está vivendo como um transgressor, como um ímpio, deixa de ser tolo nessa noite. Saia do clube dos tolos. Para de viver uma vida de discussões inúteis, de pensamentos inúteis. Se posiciona como um verdadeiro cristão. Não adianta ser igual Alexandre e Orívios que nós vimos. Demétrio lá falando, com medo, querendo dividir, querendo introduzir algo que não era bom para aquele povo, judeus que conhecia a palavra. E Alexandre, um homem que conhecia a palavra, se calou. Hoje Deus está chamando a gente para isso. Vamos falar, vamos se posicionar. Vamos se levantar a igreja do Senhor. Não adianta falar que somos exército se a gente não ir para a guerra. Deus está chamando para a gente ir para a guerra, irmão. E aí é a favor dele. Amém? A lei, irmão. Levítico 18. A lei não mudou. Ela continua mostrando nossos erros. Mas tem um Cristo para nos redimir de todo esse pecado, se a gente se arrepender de verdade e voltar para o caminho do Senhor. É isso que o Senhor está chamando a gente nessa noite. A graça, a lei ainda continua, mas tem uma graça para a gente nessa noite. Uma graça que encontrou Paulo. Uma graça com um homem que matava, um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem que era mau, irmãos, achando que estava fazendo certo. A graça encontrou esse homem. E essa graça envolveu Paulo de uma tal forma que ele falou, eu, que era o pior deles, consegui, essa graça me alcançou, porque ela não te alcançou ainda.
porque ela nos alcançou ainda verdadeiramente, irmãos. Paulo agora vai finalizar, ou melhor, esse capítulo 4 aqui do nosso livro, é Tempo de Timóteo, vai finalizar de uma forma extraordinária. Paulo primeiro, ele entra se apresentando e falando: eu sou Paulo, que Deus me escolheu, e eu decidi ser quem Deus me chamou. E Timóteo, seja você também um. Olha o que Paulo está falando para a gente nessa noite. Deus não te chamou? Então seja realmente quem Deus te chamou para ser. Não seja o que as pessoas querem, seja o que Deus chamou você para ser, igreja. E aí Paulo inicia dessa forma: se ele me chamou para ser o Paulo, que antes perseguia, matava, eu vou ser um Paulo 2 vezes agora com Cristo. Sabe que Deus está chamando a gente, irmão? Aquele homem mau, aquela mulher má que você era, Deus está falando: agora que a graça te alcançou, você precisa ser 2, 3 vezes melhor, mais intenso. Sabe aquele homem que era intenso no pecado, Marcelo? De se prostituir, de bebida, garrafas. Agora tu tem que ser intenso 3 vezes mais na obra do Senhor. Gastava 300, 500, R$1.000 numa noite, agora tem que gastar tudo com Cristo. É isso que Paulo está chamando. Ô Timóteo, eu era esse homem, mas a graça me alcançou e minha vida mudou. E eu matei Estevão, eu apedrejei Estevão, um homem que era santo. Quantos de nós outrora debochava do evangelho? Muitos vinham evangelizar a gente e a gente jogava aquele bilhetinho fora, nem dava atenção. Mas a graça te alcançou e agora você não tem paciência com esse irmão que está te dando trabalho. Hoje você não quer evangelizar lá. Ah não, lá eu não vou mais. Tem que ser 3 vezes mais o trabalho que você deu. Quanto tempo Cristo demorou para te ganhar? Paulo está dizendo: foi 1 ano, foi 2 anos. Quantos anos você veio para Cristo? Ah, vim com 30 anos. Então foi 30 anos que demorou para você vir. E agora você não quer nem esperar 1 mês para o teu marido vir? Agora a tua paciência não tem nem mais 6 meses. Mas Cristo teve uma paciência com Paulo incrível. E Paulo reconheceu toda essa gratidão. Por isso que Paulo se doou intensamente. E Paulo está chamando Timóteo, e Paulo está falando conosco até nos dias de hoje, e está falando comigo e com você: vambora, se levanta, é pouco que você está fazendo, igreja, é pouco que nós estamos fazendo. Paulo está chamando a gente nessa noite: você foi escolhido de Deus, se levanta, se posicione. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas você sabe, irmãos. E o que você está fazendo? Gastava 1.000, gasta 5. Tinha 10 mulheres, continua com uma só. Mas quem tinha 10 mulheres gastava muito, sim ou não? Sim ou não? Quem tinha 10 mulheres aí? Levanta a mão não, né, irmão? Senão dá ruim, né? Mas é sério. Gastava com uma num dia, outro na outra. É verdade ou não é? Quem eu amei? É tudo santo agora, né? É tudo santo agora, tudo com anjinho, né, Paulo? Né? As festas de rave, né? Quanto é um ingresso numa rave? Mas é verdade, irmão. Mas na hora de ofertar fica questionando: é do antigo ou é do novo? Dízimo é do antigo ou é do novo? Mas lá tu não questionava, tu bancava todo mundo. A mulher quer fazer um cabelo, agora você fica contando: pô, tá gastando muito. Mas outra hora tu gastava com 3, 4, 5 amantes. Mas aí entrou para a igreja, se converteu, agora não. Agora tem que fazer muito mais, irmão. Que gastava lá fora, gasta aqui dentro com ela 2 vezes, 3 vezes mais. É isso que Paulo está chamando a gente. A gente está muito confortável na nossa vidinha evangelical. Muito confortávelzinho. Vem um cultinho quarta-feira, celulazinha. Muito confortável. Paulo está falando: se é tempo de Timóteo, está na hora da igreja se levantar de Timóteo mesmo.
Timóteo, vamos embora. Paulo está falando, Timóteo, vamos embora. Foi para isso que Deus te chamou, não. Não foi para desistir, não. Não foi para fazer o que tu quer, não. Ficar da tua forma, não, Timóteo. Ou tu é Timóteo de verdade e segue os passos de Paulo, porque Paulo falou, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Por que Paulo falava isso? Porque realmente ele imitava Cristo. Foi chicoteado para fora da cidade, voltou sangrando igual Cristo. E é isso que ele está chamando para a gente. Cadê os homens de verdade? Cadê as mulheres que outra hora rodava a baiana, brigava com todo mundo, era cheio de gás para bater lá fora, para fazer o que acontecia, para ficar na rua fofocando, era cheio de gás. Não saía da casa da vizinha. Mas e agora? Vai para a casa da vizinha falar do nome de Jesus? E é para falar mal dos outros. Agora vai falar de Cristo. Vai pregar o evangelho da verdade. Vai falar que Cristo morreu por ela e ressuscitou e está esperando ela voltar para a igreja. Não, agora não quer ir. Agora quer ficar dentro de casa. Então deixa eu ficar aqui no meu cantinho, escutando o meu louvor. É para isso que Deus te chamou, não, rapaz. Cadê? Vambora. Não é tempo de Timóteo? Vamos se levantar, igreja. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Vambora, Timóteo. O que eu fazia antes, eu estou fazendo 2, 3 vezes mais para Cristo. E eu vou morrer por Ele, Timóteo. Eu vou até o final por Ele, Timóteo. Tá pesada a escalazinha do louvor? Mas lá no mundo tocava em vários bares. Numa noite tocava em 3. Final de semana era sexta num, sábado no outro, domingo no outro. E não tinha problema. Mas agora para Cristo. Aí ficou mais leve porque, né? É Cristo, né? Cristo entende. Cristo é parceiro. Ele entende mesmo. Tanto que ele entende que ele foi chicoteado, foi humilhado, cuspiram na cara dele. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Por causa de mim. E será que realmente tá bom ficar do jeito que a gente está? Paulo entendeu, irmão, que Paulo pegava a carta e invadia as igrejas e matava os crentes, blasfemava contra o nome de Cristo. Por isso que Paulo, ele se converte e ele fala assim, eu sei o que esses caras estão fazendo, e eu sei que tem hora que tem que agir mais forte, porque se não agir, eles não vão mudar. Porque Paulo era esse cara. E aí Paulo está falando, Timóteo, vamos embora. Então Paulo se apresentou e falou, a gente precisa melhorar, Timóteo. Não vamos recuar. Até porque Paulo vai dizer, acreditamos, né, em Hebreus, que Deus, ele se envergonha daquele que retrocede. E aí Paulo vai fazer essa apresentação, chama Timóteo. Depois de chamar Timóteo, a segunda parte qual foi? A apresentação foi a primeira e a segunda. Agora, Timóteo, vamos embora. Vamos mudar. Se tem pessoas querendo trazer um outro ensinamento, vamos fazer lá da verdade, vamos ensinar a verdade. Não dá para a gente ficar parado olhando as pessoas indo para o inferno porque estão dando ouvido a outras pessoas. Igreja, o Senhor está falando. Entenda, o cristão não vive por um trabalho, ele vive por um propósito. Você no teu trabalho, você não é o Sérgio no trabalho, você é um agente de Deus no trabalho. É isso que Paulo está falando. Paulo, onde ele estava, ele era um agente de Cristo. Eu gosto de trazer sempre o exemplo mesmo do nosso pastor. Eu sei, irmãos, que tem os 5 ministérios, perfeitamente. O nosso pastor é um evangelista nato. Ele é ganhador de vida. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Eu posso também ser. Eu posso. Eu tenho pedido ao Senhor. Eu chego, eu escuto ele falar, eu chego no posto, eu desço do carro, eu olho logo para o nome do frentista, já falo ele com o nome dele. Cara, e ali, eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Você não falou que colocaria as palavras na minha boca? Começa a falar, começa a me dar sabedoria, me discernir. Então a gente precisa também tomar a nossa atitude. O problema é que é mais fácil ficar dentro do carro sentado. Como é que Deus vai me usar se eu mesmo também não tomar um posicionamento? Você está entendendo?
E aí começa, aí o cara tá no posto lá, ouvindo o dia todo um monte de baboseira e não tem ninguém para falar do amor de Deus. Aí o cara tá no trabalho, aí você tá sentado do lado dele, mas não, eu não sou evangelista não. Pô, se eu falar vai ficar, será que ele vai gostar? Ah, não, meu chamado não é esse não. Claro que o teu chamado é esse, irmão. Vamos combater. Se tu não falar, alguém vai falar para ele de alguém. Alguém vai falar. E aí Paulo entrou ali nas doutrinas e ele vão combater esses homens. E aí combateu esses homens. E aí Paulo ali foi, cara. A lei veio. Eu conheço bem a lei. Imagine Paulo, irmão. Essa lei eu conheço. E eu sei que ela é boa. Por um tempo, Paulo entendeu por quê. Por um tempo, Paulo olhava a lei de uma forma errada. E quando ele entendeu, irmão, esquece. Vamos ler aqui para a gente finalizar o versículo 12 ao 17. Vamos lá junto? Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia porque agi por ignorância e incredulidade. Olha o que Paulo vai trazer. E quando ele fala ignorância e incredulidade, ele não está querendo botar desculpa não, irmão. Porque Paulo realmente agiu por ignorância e incredulidade. Porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas e eu e você nessa noite? Estamos agindo, já não é mais por incredulidade e nem ignorância. A gente sabe o que está fazendo. A gente tem consciência do evangelho que estamos vivendo. E hoje, esse evangelho vai te condenar ou vai te salvar? E hoje, o nosso comportamento de Timóteo, de Paulo, está agradando a Deus ou não, irmãos? Paulo era ignorante, mas nenhum de nós aqui somos mais ignorantes. Pastor Jorge falou na última pregação, todo aquele que já ouviu falar, já não tem mais desculpa, já não é mais ignorante. E Paulo está falando, eu era perseguidor, violento, porque eu não conhecia Cristo de verdade. Irmãos, a nossa desculpa acabou, a nossa desculpa era até a gente conhecer Cristo. Até quando você teve um encontro de verdade, conheceu a verdade, a palavra da verdade. A tua ignorância estava até quando você entrou aqui na Rehobote e ouviu a palavra pela primeira vez. Até aqui, Deus te perdoou. Ou melhor, Ele aceitou tua ignorância. Mas depois, irmão, não tem mais. O que eu digo aqui, não tem mais desculpa para a gente continuar no erro, irmão. Não tem mais, irmãos. Vamos parar de dar desculpa que eu não consigo, é difícil para mim. Vamos parar com isso, irmãos. Sabe o que está faltando? É difícil porque a gente não lê Bíblia. É difícil porque a gente não se aprofunda com Cristo. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais limpo eu fico. Quanto mais, a Bíblia mesmo vai dizer, seja santo como Ele é santo. Se santifique no Senhor. Como é que eu me torno santo? Cada vez que eu me aproximo de Cristo, eu me torno santo. O pecado já não começa mais a ter domínio sobre mim. Então se eu estou tendo ainda, é porque eu não estou próximo. Quem se aproxima de Cristo, irmão, se purifica. Não tem jeito. E aí Paulo vai dizer, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. 14. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Olha o que Paulo está falando para a gente nessa noite. Tu pode ser o pior pecador, mas Cristo também te salvou. Agora você precisa tomar um posicionamento e uma decisão. Paulo falou, eu era o pior de todos. Eu era blasfemo, eu era assassino, eu matava. Paulo está falando, eu era o pior, e Ele teve graça de mim. Paulo finaliza esse capítulo 4 falando assim, irmãos, qual é o teu pecado? A graça dele te alcança também nessa noite. Qual é a tua dificuldade? A graça dele te alcança nessa noite também.
Aonde você está errando? A graça do Senhor te alcança também nessa noite. Só basta você decidir por Cristo. Paulo está falando, eu era o pior. Eu blasfemei. A Bíblia mesmo vai dizer para a gente que não tem perdão para o pecado de blasfema. Mas Paulo está falando, eu era ignorante. Agora eu conheço. E Paulo sendo um pecador, ele está falando, eu era o pior de todos. E o amor dele me alcançou. É uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto aqui nessa noite? Paulo está falando assim para mim e para você. Não fique preocupado o que vão falar do teu passado. O que importa é o teu presente. Eu sei que muitas pessoas não se levantam para falar de Cristo com medo do passado. Vão apontar o meu passado. Esquece. Cristo quer saber do teu presente. O teu passado ele já jogou no mar do esquecimento. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está falando, esquece o passado, vamos viver o teu presente. Se hoje tem um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera, se levante e comece a pregar, porque Deus está contigo. Eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos e estou aqui. Um homem pecador, bêbado, ladrão, adúltero. E hoje estou aqui no altar pregando para você. Tu acha que é eu? É graça dele, irmãos. É isso que Paulo está falando. Eu era o pior de todos, mas não é porque eu era o pior que eles vão me calar, não. Eu sei quem eu sou em Cristo hoje. Então hoje eu me apresento. Eu sou pastor, eu cuido de vidas e não tenho medo de falar do Evangelho, porque eu sei a vida que eu levo em Cristo Jesus. Então se levante, Paulo, se levante, Timóteo. Homem, mulher de Deus, se levante com poder e autoridade. Não tenha medo de falar da palavra de Deus, porque não é sobre nós. Não é o mensageiro, é a mensagem. Nós somos pó, nós somos esterco. Hoje sou eu, amanhã é outro. Mas o que vale é a mensagem que está sendo falada. Mas precisa de alguém para abrir a boca e falar. Então não tenha medo do teu passado. O teu passado já foi perdoado. Cristo já morreu por você. Você só precisa hoje se levantar e falar: eu aceito Cristo, eu quero mudar de vida. Chega de viver um evangelho sentado, um evangelho fraco, um evangelho de poucas coisas. Eu quero viver algo mais. Ei, você que está aí atrás, sai das malhadas. Para de se esconder. Para de viver os teus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Deus está te chamando. Vamos, Timóteo. Vamos levantar. Vamos ganhar a baixada. Vamos ganhar a seropédica. Vamos ganhar, irmãos. Mas cadê o Timóteo? Porque vai ter dificuldade. Vai se levantar. Hermineu, Demétrio, vão se levantar. Mas você tem uma palavra dentro de você. Você tem uma direção dentro de você. Vamos. O maior pecador de todos se tornou no maior apóstolo de todos. Você acha que Deus não pode fazer contigo? Olha quem você era. Olha como você já está. Olha como você já está, irmão. Olha para você. Vê se Cristo já não merece tudo teu. Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo, irmão. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos. Paulo falando. Paulo falando, irmão. Eu sou o pior, mas tem uma graça.
mas uma graça me alcançou. Imagine Paulo falando: eu sou o pior de todos, mas eu estava andando a caminho para matar mais cristãos, mas de repente uma graça. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, essa graça está aqui nesse lugar também. Tem uma luz aqui nesse lugar, que hoje vai abrir os teus olhos, hoje vai te encontro contigo e falar: eu te perdoo. Chegou a hora de você trabalhar para mim. A seara é grande, irmãos. A seara é grande, irmãos. A seara é grande, irmãos, mas poucos são os ceifeiros. Tem muita gente dormindo ainda, quando já era para estar voando. Tem muita gente só com uma brasinha acesa, quando já era para estar incendiando. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim que Cristo mostrasse quanto é paciente. Paulo está falando dele: olha quanta paciência Cristo teve comigo. Aí Paulo vai dizer: desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Pela paciência que Cristo teve comigo, Paulo está falando: hoje eu vou servir de exemplo para muitas pessoas. Cadê o primeiro que vai servir de exemplo à tua casa, irmãos? Deus te chamou para você ser exemplo. Olha quanto tempo Deus te esperou. Se levanta, Timóteo. Paulo está falando: eu sei quanto Cristo demorou para me encontrar, mas agora eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. Agora eu vou ser exemplo para todos. Não é para tua casa somente, não. Comece na tua casa, mas ele está falando: eu vou ser exemplo para todos. Aonde eu for, eu vou ser exemplo do amor de Cristo. Aonde eu for, eu vou ser exemplo da graça de Cristo. Aonde eu for, eu vou falar do amor de Cristo. Aonde eu for, eu vou falar desse amor incondicional. Ah, irmão, chegou a época da gente abrir a nossa boca e falar de Cristo. Tem muita gente falando de si mesmo. Eu não preciso falar de mim, eu só preciso falar dele. É ele, é por ele, foi ele que morreu na cruz, foi ele que te salvou. É para ele que a gente tem que abrir a nossa boca e falar. Eu não estou falando para tu falar para uma denominação, não. Eu estou falando para tu falar por Cristo. É Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que transforma. Então abre a tua boca, porque foi ele que te trouxe aqui nessa noite. É Cristo. É Cristo, irmãos. É ele que está te chamando. Essa voz que você ouve, esse sonho que você está tendo, é Cristo te chamando. Não se esconda mais desse amor. Não se esconda mais dessa graça. Até quando tu vai fugir dessa graça? Paulo fugiu, mas chegou uma hora que Deus encontrou ele. E Deus te encontrou também aqui nessa noite. Paulo vai dizer no final, no 17: a honra, a glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei, eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. O pior dos pecadores se tornou no maior dos apóstolos. Quem é o pior pecador nessa noite?